Bom dia, irmãos. A graça e a paz do Senhor. Seja bem-vindo. Mais uma vez estamos aqui compartilhando dessa manhã de domingo da nossa live do Ministério de Casais da Sexta Igreja. Você é bem-vindo e que esse momento seja um momento especial para cada um de nós, estarmos meditando na palavra do Senhor e tirando lições importantes para a nossa vida familiar. E o nosso desafio nessa manhã foi proposto analisarmos ou estudarmos a respeito da intimidade com o Senhor, a intimidade com Deus. Irmãos, uma necessidade em qualquer tempo da vida do homem, estabelecer e crescer nesse relacionamento com Deus, e que muitas vezes é confundido, né? É vivido de uma maneira, um desafio inalcançável para muitas pessoas. Então nós vamos ver a respeito de intimidade, desenvolvendo essa intimidade com Deus, e como nós temos feito, vamos pegar uma família, um exemplo de uma família bíblica, para a partir desse exemplo, dessa família, estarmos tirando as lições para a nossa vida, para a nossa família nos dias de hoje. E eu gostaria de, para fazermos essas considerações, analisarmos mais uma vez, eu diria assim, a vida de Noé, ou da família de Noé. Esse homem que, um exemplo, no meio de uma geração corrompida, ele viveu intimidade com Deus. Como podemos aprender com a vida de Noé, os exemplos da vida dele, da família dele, para aplicarmos a nossa vida nos tempos de hoje? Então, que realmente venhamos a aprender com a vida desse servo do Senhor. Eu gostaria de, para isso, convidá-lo para abrir a sua Bíblia no livro de Gênesis, no capítulo 6. E nós vamos ler alguns versículos a partir daí, mas o primeiro texto para a nossa meditação é Gênesis capítulo 6, os versículos de 7 a 10. E esse texto diz o seguinte, Gênesis capítulo 6, 7 a 10, diz o seguinte: Disse o Senhor, farei desaparecer da face da terra o homem que criei, o homem e o animal, os répteis, as aves dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Porém, Noé achou graça diante de Deus. Eis a história de Noé. E em algumas Bíblias a tradução é eis a história da família de Noé. Talvez na sua Bíblia tenha essa versão. Eis a história da família de Noé, ou a história de Noé. Noé era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus e gerou 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Então esse é o nosso personagem, essa é a nossa família, né, a partir da qual vamos aprender. A família de Noé. Irmãos, nós temos aqui a situação enunciado de que Deus ele está pronto para destruir toda a humanidade, tudo aquilo que ele havia criado. E qual é a razão disso? Se você lê o texto anterior, aí o contexto onde está inserido a existência de Noé, a vida de Noé, você vai ver que a partir, né, do pecado de Caim, e matou o seu irmão Abel, ele se distancia de Deus, e a geração de Caim é a geração que cada vez mais se distancia de Deus. Homens que voltam as costas ao Senhor e ninguém busca o Senhor. E aí, como nós falamos a uns estudos anteriores, surge como esperança dos descendentes de Adão a vida de Sete, seu filho, né, que Adão e Eva, depois de 130 anos, né, tem a alegria de ter um filho que coloca o nome de Sete. Sete tem um filho chamado de Enos, e diz que a partir então desse menino, desse homem, Enos, começa a invocar ao Senhor. Então naquele momento existem 2 linhagens. Então a linhagem de Caim e a linhagem de Sete. Mas a visão que nós temos aqui é que aqueles que se dispõem a buscar ao Senhor eram contados assim muito raramente, esporadicamente. Então você vai ver que da descendência de Enos, que começou a invocar o Senhor, você vai ver, por exemplo, Enoque andava com Deus, e
se destacou tanto entre os seus que a Bíblia diz que Deus o tomou para si. Né? Então, poucas referências. E depois de Enoque, nós temos Lameque, o Lameque, descendente de Sete, que também tem uma vida em intimidade com Deus. Esses homens, então, têm uma influência muito grande sobre a vida do nosso personagem hoje, sobre a vida de Noé. Então, Noé vem com essa influência, isto é, dos seus antepassados. Estava lá Enoque, estava lá Lameque, Lameque seu pai, Enoque seu avô. E isso influencia, no meio de toda aquela geração, todos aqueles descendentes agora, pouquíssimos homens se dispõem a buscar o Senhor. Então, a Bíblia é bem clara, no meio de uma geração corrompida, Noé achou graça diante de Deus. Noé era íntimo de Deus, Noé era um homem justo, íntegro e andava com Deus. Talvez a lembrança aqui do seu antepassado, Enoque, que andava com Deus, Noé toma a decisão de andar com Deus, de ser íntimo, desenvolver intimidade. Então, irmãos, esse é o exemplo, essa é a família. E nós vamos ver que a partir dessa disposição de Noé, ele também consegue levar a sua família a também gozar e viver de intimidade com o Senhor. Então, o primeiro tópico que eu gostaria de desenvolver com você é que essa intimidade de Noé, que andava com Deus, tinha intimidade com Deus, que agradava ao Senhor, ela foi desenvolvida no meio de uma geração corrompida. Irmãos, Noé desenvolveu essa intimidade com Deus no meio de uma geração corrompida, homens que viraram as costas para o Senhor. Uma geração que não falava a mesma língua, isto é, ninguém buscava o Senhor. Cada um procurava seguir o seu próprio caminho e cada um se distanciava mais da presença do Senhor. E nós vemos aqui que Deus procurava nessa geração homens que se dispusessem a buscá-lo, a ter intimidade com ele. E o que nós vemos é que não encontrava. Então são pensados aí nessa história homens como Noé, homens como Enoque, homens como Enos que buscavam o Senhor. Né? Então, raríssimos exemplos. O que mostra isso aí para nós hoje? É que o meio em que eu vivo, o meio em que a minha família está inserida, não é justificativa para não termos intimidade com Deus. Noé desenvolveu essa intimidade no meio de uma geração totalmente corrompida, no meio de um povo que Deus olhava e não encontrava ninguém para poder dizer, puxa, eu vou apostar nesse ou naquele. E ele decide destruir toda a humanidade, porque não havia nenhum homem que se dispusesse a buscar ao Senhor. E olha, se nós pudermos resumir em uma palavra, né, o cristianismo, basicamente essa palavra será relacionamento. Irmão, Deus deseja, tem algo nele que busca o relacionamento com a obra-prima da sua criação, busca relacionamento com o homem. E quando ele encontra, aí é que nós vemos bem claramente essa disposição no coração do homem, então estabelece essa intimidade, essa relação. E até esse momento eram poucos exemplos. Nós vimos lá que Adão e Eva gozavam dessa intimidade no jardim, Deus os visitava na virada do dia. E aparentemente era uma coisa prazerosa, né? Demonstra-se a leitura aqui que o Senhor conversava com Adão na viração do dia. Podemos imaginar que beleza dessa intimidade, que coisa extraordinária. E com a desobediência de Adão, isso foi quebrado. Depois tiveram Adão e Eva 2 filhos. Né? Abel apresenta uma oferta agradável ao Senhor. Abel, um coração que buscava o Senhor. E por inveja, Caim o mata. E aí isso foi quebrado. Foi destruído esse relacionamento do homem com Deus. Caim a marca, diz que não podia ter relacionamento com Deus, que o seu pecado impedia de estar na presença de Deus e ele se afasta cada vez mais, assim como os seus descendentes. Você observar lá, os descendentes de Adão cada vez afundando mais no pecado e nessa visão de independência do Senhor. E por outro lado, nós vemos descendentes depois de Sete, que aí começa a buscar ao Senhor. E os exemplos são poucos também. Enoque se dispõe a andar com Deus, a ter intimidade com Deus, e isso também demonstra e é valorizado a tal ponto que Deus toma para si.
né? Deus não deixa ele passar pela morte. Não, Enoque, venha viver comigo, venha estar comigo. E Enoque, então, é transladado. A gente não sabe a dimensão do significado disso, mas ele não passa pela morte. E depois nós temos aí um outro personagem, é Noé, que desenvolve no meio daquela geração perversa, daquela geração corrompida, aquela geração que volta às suas costas do Senhor, ele desenvolve intimidade com Deus e ele anda com Deus. E na Bíblia tem um texto, o salmista, né, o salmista Davi, descreve de uma maneira extraordinária algo que se cumpriu na vida de Noé, uma vez que foi o seu ascendente, né, o seu antepassado distante. O Salmo 25:14 diz que a intimidade do Senhor são para os que o temem, aos quais ele dará a conhecer, ele se revelará, né, a eles. Né? O Senhor então dará a conhecer aqueles que o temem. Eu vou ler o texto para que você possa também depois conferir e registrar. Esse texto é extraordinário e se cumpre plenamente na vida de Noé. Veja bem, a intimidade do Senhor é para os que o temem, aos quais ele dará a conhecer a sua aliança. Veja bem, irmãos, Davi escreve isso aí milhares de anos depois de Noé, da experiência do seu antepassado. Mas observe que a intimidade do Senhor é para os que o temem, aos quais ele dará a conhecer a sua aliança. E Noé conheceu essa aliança e viveu, estabeleceu com Deus essa aliança de maneira íntima. Então ele foi o homem em quem Deus se revela e cumpre essa premissa fundamental que vale para cada um de nós hoje. Você quer conhecer o Senhor, você conhecer intimamente a aliança do Senhor, a revelação plena dessa aliança que se renova, né, em Cristo para cada um de nós hoje, é temer ao Senhor. Esse é o segredo. E Noé viveu isso no meio da sua geração. Ele desenvolve intimidade no meio de uma geração corrompida. E isso, irmão, serve para mim e para você hoje. Eu posso e devo desenvolver intimidade, ter intimidade com o Senhor. A minha família deve conhecer ao Senhor, deve temer ao Senhor, mas temer da maneira correta, né? O significado correto de temer, porque muitos usam essa expressão como ter medo, e não é. Temer ao Senhor é o que Noé viveu, é o que Enoque viveu, é o que Abel viveu, é o que Adão viveu antes do pecado, é ter intimidade com Deus e fazer a sua vontade. É respeitá-lo a tal ponto que eu venho a me aproximar para conhecer o Deus extraordinário que fez todas as coisas e não ter medo e distanciamento dele. Em muitos corações, o Senhor ainda impõe terror. Muitas pessoas têm medo de Deus porque Ele é santo, Ele é santo, Ele é santo, e isso é verdade. E eu sou pecador, pecador, pecador. E isso também é verdade. No entanto, irmão, que o temor ao Senhor lança fora o medo. Ou seja, esse medo, ele é incompatível com o aproximar do Senhor pelo amor. E isso o cristianismo nos ensina. Deus, para quebrar essa barreira, oferece seu Filho, né? E o seu Filho faz a mediação de cada um de nós com Deus, em amor e não em temor. E aí aproximamos, e tendo nos aproximado, esse relacionamento de intimidade pode ser desenvolvido. Noé experimentou isso, e a Bíblia diz que ele era um homem que andava com Deus. E a consequência de essa vida de intimidade com Deus é que ele era um homem justo e ele era um homem íntegro. Então, a justiça, né, a vida de integridade, de justiça, de olhar as coisas como deve realmente ser, como é da vontade de Deus que seja, segundo a orientação da palavra, e não segundo a minha vontade, ou não segundo aquilo que eu penso, o meu achômetro, mas segundo a palavra de Deus. Respeitar que Deus é absoluto. Então, hoje nós estamos relativizando tudo, o homem, né? Vivemos na era do relativismo, mas nós temos que temer ao Senhor e Ele tem absolutos para a nossa vida, que nós não podemos transgredir, não podemos menosprezar. Noé viveu isso e ele experimentou então essa intimidade com Deus. Ele, na geração dele, geração de pessoas que viviam alheio à realidade do Senhor,
a presença do Senhor, a manifestação sobrenatural do Senhor, Noé, ele voltou o seu coração para Deus e buscou e viveu intimidade. E essa intimidade foi vivida, foi desenvolvida no meio de uma geração totalmente corrompida, muitas adversidades. Talvez você esteja vivendo uma situação dessa, uma situação adversa, sejam momentos muito difíceis, de medo, momentos de restrição, momentos de distanciamento, momentos de solidão. Mas, irmãos, mesmo na situação adversa, nós podemos buscar e desenvolver intimidade com Deus. Sabe por quê? Porque a intimidade do Senhor, ela não depende daquilo que está ao meu redor. É uma decisão pessoal do meu coração. Noé não esperou ou não dependeu dos seus, daqueles que os rodeavam para desenvolver essa intimidade. Mas ele o fez e levou a sua família também a fazer. Nós vamos ver isso bem claro. Que a família de Noé também foi contaminada por essa intimidade que o seu patriarca gozava e desenvolveu com Deus. E eles também vivem de uma forma íntima, de uma forma justa, de uma forma que agradava ao Senhor. Então, primeiro ponto, a intimidade na vida de Noé foi desenvolvida no meio de uma situação adversa. A intimidade com Deus na minha vida também pode e deve ser desenvolvida mesmo no meio de situações adversas. Não estou podendo ir à igreja, ainda assim eu posso gozar da intimidade com o Senhor e conhecer, né, a sua aliança, conhecer porque ela está revelada na sua palavra. Eu posso ter intimidade com Ele diariamente através da oração. Eu posso ter intimidade com o Senhor através do meu momento com Deus, momento a sós com Deus. Eu posso ter intimidade com o Senhor através da meditação na sua palavra, a ação do Espírito Santo na minha vida, intimidade com o Espírito Santo na minha vida, é a intimidade com Deus, gera essa intimidade com Deus. A minha família pode ser íntima do Senhor, mas eu preciso ser íntimo do Senhor para que possa levar, levarmos a família a ser íntima do Senhor. Então, primeiro ponto, Noé desenvolveu intimidade com Deus no meio de uma geração corrompida. Segundo ponto, a intimidade de Noé com o Senhor, a intimidade da família de Noé com o Senhor foi mantida em obediência. Irmão, se você ler esse texto a partir do capítulo 6 de Gênesis, você vai observar várias vezes a seguinte afirmação. Gênesis 6, 22. Observe o que diz lá. Diz assim: assim fez Noé consoante a tudo o que o Senhor Deus lhe ordenara. Capítulo 7, versículo 5. E tudo fez Noé segundo o Senhor lhe ordenara. Capítulo 8, versículo 15. Diz o seguinte: então disse Deus a Noé: sai da arca, e contigo a tua mulher, os teus filhos, e as mulheres de teus filhos, e os animais estão tudo, e todo o gado e tal. E Noé saiu conforme a orientação do Senhor. Ou seja, você vai ver vários textos dizendo que Noé fez tudo conforme a orientação do Senhor. Irmão, essa intimidade, ela é mantida, ela é sustentada, né? Ela é vivida pela obediência à palavra do Senhor, às orientações da palavra do Senhor. E isso é independente, seja para Noé ou para a nossa vida hoje. Eu preciso, para gozar da obediência, gozar da intimidade do Senhor, obedecer. Obedecê-lo em temor. Lembra? O temor, a intimidade do Senhor são para os que o temem. Então, a intimidade com Deus e o temor, a obediência, a observância da sua palavra, da sua orientação, são coisas que caminham juntas. Elas têm uma relação íntima, as duas. A intimidade do Senhor são para os que o temem, aos quais o Senhor revelará a sua aliança. Então, essa intimidade foi mantida, né, pela obediência. Noé se dispôs a obedecer a orientação do Senhor. E Deus então estabelece para ele: olha, eu vou destruir a humanidade, Noé, mas eu quero que você seja então o meio de salvação, de perpetuação do ser humano e de todos os animais. Então, faça uma arca, e estabeleceu lá as medidas e diz que Noé cumpriu rigorosamente toda a orientação do Senhor. Irmão, então a intimidade com Deus, ela depende da minha disposição de obedecer a sua palavra.
E para eu obedecer, eu preciso conhecê-la. Então, irmão, intimidade com Deus é revelada a partir de disposição de conhecer a palavra de Deus. Como é que eu estou tratando essa palavra? E aí, muitas vezes, irmãos, a palavra, ela não tem penetrado no meu coração. Aí, então, eu desconhecendo, eu venho pecar contra o Senhor. Aliás, o salmista também diz, né, de que maneira um jovem, ou um mancebo, né, o homem, a mulher, o jovem, pode manter puro o seu caminho. É observando segundo a sua palavra. Então, essa intimidade com Deus vai ser gozada à medida em que eu vivo essa palavra. E foi o que aconteceu com Noé. A orientação do Senhor foi caminho, foi a régua e a regra de vida dele e da sua família. E Noé, então, recebe uma incumbência, e quando ele tinha 500 anos, e 3 filhos. E se você analisar a Bíblia, os 3 filhos aparentemente recém-nascidos, uma vez que Sem, que é o seu filho mais velho, a Bíblia vai dizer que ele tem um filho quando ele tem 100 anos e 2 anos depois do dilúvio. Ora, se Noé se revela a Deus, se Deus se revela a Noé quando ele tinha 500 anos e 3 filhos, e depois 100 anos, o seu filho mais velho tem um descendente, então os filhos de Noé eram recém-nascidos. Aí é uma conclusão que a gente pode chegar observando essas informações. Mas independente disso, né, com 500 anos de vida, Deus se revela a Noé e mostra o seu plano para a vida dele. E Noé se dispõe a viver essa intimidade que já existia com Deus, obedecendo, se dispondo a obedecer a sua palavra. Como é que eu estou? Qual é a minha disposição em estar vivendo essa intimidade com Deus? Qual é a minha disposição em estar obedecendo a orientação da palavra, aplicando a minha vida? E aí, irmãos, infelizmente, a gente tem que reconhecer, Deus sabe que trata com pecadores. Assim como Noé, não muda muito. Noé cometeu deslizes, erros grandes, terríveis, né? Mas, ainda assim, o coração de Noé estava voltado para viver essa intimidade com Deus. É o que Deus quer de cada um de nós, a disposição de, apesar dos erros, apesar dos nossos escorregões, apesar dos nossos pecados, estarmos vivendo, revivendo, renovando essa disposição de intimidade com Deus. E Deus, então, ele diz que ele está disposto a isso, ele está pronto, né? As mãos do Senhor não estão encolhidas, para que ele não possa operar, salvar, mudar a vida daquele que volta-se para o Senhor. Essa é a disposição do coração de cada um de nós. Então, a intimidade de Noé foi mantida, né, em obediência, em obedecendo em tudo a orientação de Deus. Ele fez tudo o que o Senhor mandou. Hoje nós temos a orientação para a nossa vida, a nossa regra de fé e prática. Como é que eu estou à disposição de obedecê-la, de vivê-la na minha vida? É esse que vai gerar, vai dar como consequência uma vida de intimidade com o Senhor. Conhecendo a palavra profundamente, eu vou poder gozar profunda intimidade com Deus. Vivendo intimamente essa palavra, ela vai fazer com que o seu Espírito Santo, que habita no meu coração, ele tome, ele direcione, né? Ele decida por mim. Então, a expressão que Paulo vive, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E aí nossas atitudes erradas, nossos deslizes diante de Deus serão apenas acidentes de percurso e não uma vida, né, como estava vivendo os contemporâneos de Noé. Uma vida distante de Deus, mas serão apenas acidentes da nossa vida de intimidade com Deus. Nós podemos viver e desenvolver isso no meio de uma geração que não ajuda, no meio de uma situação adversa, e devemos viver isso em obediência à palavra do Senhor. Isso é um desafio para cada um de nós. Em terceiro lugar, essa intimidade que Noé viveu e passou pela sua família, e gostaria até de lembrar, nesses 500 anos, onde ele vive o projeto do Senhor, a sua prioridade, nós podemos entender que naquela geração, a disponibilidade de pessoas para ouvir o projeto de Noé, vir trabalhar com ele aparentemente pequena. Mas a Bíblia diz que ele e os seus filhos, né, se dispuseram e construíram a arca. Então nós não temos informação se teve muito mais ajuda, mas independente disso, a sua família estava com ele unido naquele mesmo objetivo de cumprir, de realizar o propósito do Senhor. E na terceira
Terceiro ponto que eu gostaria de comentar com você a respeito dessa vida de intimidade de Noé, essa intimidade com Deus, dele e da sua família, é que, irmãos, em função dele ter vivido essa intimidade no meio de uma situação adversa, obedecido e crescido nessa intimidade, essa possibilidade foi através de Noé, então, estendida a toda a humanidade. Veja bem, no capítulo 9 de Gênesis, versículos 8 e 9, diz o seguinte: disse também Deus a Noé e aos seus filhos: eis que eu estabeleço a minha aliança convosco e com a vossa descendência e com todos os seres viventes que estão convosco, tanto as aves, os animais domésticos, os animais selvagens que saíram da arca, com todos os animais da terra. Eu estabeleço a minha aliança com você, com a tua família, com os teus descendentes e com toda a humanidade. Irmãos, essa intimidade de Noé abriu caminho para que também cada um de nós viéssemos a ter intimidade com Deus. É possível, não é impossível, não é a geração, o meio que nos rodeia que impedem, não é as orientações da palavra que nos impedem, elas são possíveis, elas são podem ser realmente observadas por cada um de nós. Não está acima das nossas forças. Elas podem ser vividas por toda a nossa família. E isso foi estendido a partir de Noé. Eu estabeleço também a minha aliança com a vossa descendência. Nós somos essa descendência de Noé, toda a humanidade. Então não há desculpa para não vivenciarmos também, como nosso antepassado, intimidade com Deus. Intimidade com Deus no tempo adverso, intimidade com Deus em situações difíceis, intimidade com Deus no tempo de solidão, de isolamento, intimidade com Deus no meio de doença, intimidade com Deus no meio de muito trabalho ou de falta de trabalho, intimidade com Deus em qualquer tempo, né? Perto ou longe de outros, de pessoas que comungam da mesma fé, do mesmo objetivo. Nós não temos desculpa para não termos essa intimidade, não desenvolvermos essa intimidade com Deus. Noé dá esse exemplo e abriu, né, essa possibilidade, essa bênção para cada um de nós. Então, assim como Noé viveu uma vida de intimidade com Deus, eu e você também temos hoje, independente da circunstância, a possibilidade de também ter uma vida de intimidade com Deus. Irmão, e essa vida, ela é extraordinária. João diz que essa intimidade, né, esse temor ao Senhor lança fora o medo, nos traz segurança. Essa intimidade com Deus faz nos conhecer a sua aliança, faz nos conhecer o coração de Deus. Deus se revela para aqueles que são íntimos. Então eu posso conhecer a mente de Deus, eu posso conhecer intimamente a Deus, eu posso viver e conviver com o seu Espírito Santo, com uma vida de intimidade com o Senhor, quando eu me disponho a isso. E dispor a isso é dar tempo, né, na minha vida ao Senhor, para Ele se manifestar, para eu conhecê-lo. Dá tempo na leitura e na meditação da sua palavra, dá tempo de períodos de oração com o Senhor, de busca ao Senhor. Dá tempo de identificar, através da meditação e do conhecimento da sua palavra, aquilo que o agrada e aquilo que não o agrada, e aplicá-lo na minha vida. Noé espertou isso obedecendo ao Senhor em tudo. Ele obedeceu ao Senhor em cada detalhe da orientação do Senhor. Ele fez aquilo. E nós vimos que o resultado permitiu que ele fosse salvo e tinha espaço para todos aqueles que o desejassem. Infelizmente, ninguém acreditou em Noé, acreditou no que acontecia no coração dele, e a família dele tinha convicção, ninguém deu ouvidos a ele. E aí a Bíblia diz que todos morreram no dilúvio. E é interessante, eu estava fazendo os cálculos essa semana, o homem que mais viveu, Metusalém, ele também morre no ano do dilúvio. Nós não sabemos se ele morreu pelo dilúvio ou coincidentemente naquele tempo, mas eu estava fazendo as contas aqui e com tristeza, né? O homem que mais viveu na face da terra, 969 anos, Metusalém. Se você fizer os cálculos lá, você vai ver. E essa não tem uma preocupação maior, mas Metusalém morre no ano do dilúvio, no ano 601 da vida de Noé. Pode ser uma coincidência, né? Mas também pode ser que ele rejeitou a salvação entrando na arca com seu tataraneto.
né? Não sabemos disso. Mas não há desculpa. Noé viveu essa intimidade no meio de adversidade. E ela está também da mesma forma para cada um de nós, essa possibilidade de vivermos intimidade com Deus e de levarmos nossa família a gozar dessa intimidade com Deus. Gozar da intimidade com Deus é conhecer o Senhor, é obedecer a sua palavra. E ela está disponível para cada um de nós, de uma maneira extraordinária. Deus preservou. Então ninguém pode usar isso como justificativa. Eu não conheço, eu não sei. A palavra de Deus nos dá essa orientação. Que eu e você possamos buscar essa intimidade com Deus para conhecermos o Senhor. E Ele vai revelar a nós, né, a sua aliança, a sua vontade. Ele vai revelar a cada um de nós o seu projeto. Se você não está vivendo esse projeto do Senhor ainda, busque o Senhor, procure conhecer. A sua palavra ela é clara em revelar o projeto do Senhor para cada um de nós hoje, para a felicidade nossa e da nossa família. E nós somos os grandes privilegiados, mas ao mesmo tempo responsáveis por buscar essa intimidade, buscar essa orientação. E você, pai, como sacerdote do lar, assim como Noé, né, o líder da sua família, que buscou intimidade com Deus, você também pode ser o canal dessa bênção, primeiro para você, mas também possa alcançar a sua família. Uma família que conhece o Senhor e goza de intimidade com Ele. Que Deus abençoe, que Deus oriente e que a palavra do Senhor e o conhecimento dela possa realmente orientá-lo, possa fazer diferença na sua vida e que você possa então gozar dessa intimidade com o Senhor. Hoje à tarde, né, teremos o nosso culto das 17 horas, falando então de recomeços, né? A série de estudo do pastor. Todos são convidados e aqueles que não puderem estará disponível também online às 17 horas. Esteja conosco, participe durante a semana dos estudos aí, né? Café virtual, né? E na segunda-feira, às quartas-feiras, estudo bíblico, na sexta-feira aí o estudo da Sexta Igreja, que você realmente possa participar conosco e conhecer o Senhor e, através desse conhecimento, gerar intimidade para você e para a sua família. Que Deus abençoe. Em nome de Jesus. Amém.